E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vou tocar um assunto para vocês que normalmente muitos estudantes acabam passando por cima e lá na frente acabam sentindo grandes dificuldades. Então, te liga só nesse assunto. Vou falar para vocês sobre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Dois efeitos que são encontrados na hora da realização dos exames. Então é importantíssimo essa parte a gente entender, porque além do conhecimento para se obter sobre o assunto, a gente encontra questões de concurso que eu considero como de média e de alta complexibilidade o entendimento desse assunto, mas você vai ver que é muito tranquilo, é muito simples e no final vai ter um brindezinho para você. Então, sem mais demoras, vamos para a aula de hoje. Pessoal, dando continuidade então, lembrando, viu? Essa é a nossa aula número 7 sobre fundamentos da radiologia. E o tema hoje abordado vai ser o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Então fique ligado que tem muita coisa interessante e no final tem um brinde a mais, tá certo? Já eu conto para vocês o que vai rolar no final da aula de hoje. Para a gente entender então como que funciona o efeito fotoelétrico, é importante você ter na mente a interação de um fóton, né? Então vai ser uma interação fotoelétrica. E o que é um fóton? É um pacote de energia. Esse pacote de energia vai interagir com algo. E a gente vai ver com calma como que funciona essa interação. É um efeito local que consiste na deposição de energia no objeto irradiado. Sabe por que eu estou te chamando a atenção para isso aqui, num objeto irradiado? Porque tu vai entender que lá na frente um pouquinho ele confunde muito com a produção de raio-x característico. Se você não entendeu, está com dúvida sobre raio-x característico, vai aqui no link ou aqui no card, aqui em cima superior, que você vai encontrar sobre produção de raio-x característico e produção de raio-x de frenamento. Então, por que eu estou te falando isso assim? Porque é muito parecido. O fotoincidente, ao chocar-se com o elétron, transfere toda a sua energia para ele, deixando de existir a seguir. O que vai acontecer quando existe a transferência dessa energia? O elétron, quando ele está na órbita, ele tem a capacidade de certas energias, de armazenar, suportar certas energias. Se a gente aumenta essa energia, ele fica com mais energia, é claro, e ele vai ter que se retirar ali de algumas das camadas. Ele se retirando das camadas, ele vai provocar uma vacância. E essa vacância vai ser preenchida por um elétron que esteja mais próximo. E assim a energia liberada, o excesso de energia desse elétron que vai ocupar esse espaço, é que vai gerar o efeito fóton elétrico. Mas lembre-se, né? O que eu estou te falando é como se fosse o raio-x característico, mas na verdade é uma interação fotoelétrica. Isso quer dizer que não é mais a produção de raio-x, mas sim o pacote de energia que está interagindo com o objeto. Nesse caso será o paciente. A energia transferida ao elétron determinará o seu deslocamento para outra órbita e assim vai produzir o raio-x. Observe então nessa imagem aqui que você vai já lembrar do que eu estou te falando. Olha, observe que você tem aqui um elétron, né? Você tem aqui um átomo. Aqui no centro você tem o núcleo do átomo e depois você vai passar para os elétrons, são as camadas K, L, M, N, O, P, Q, tá bom? São 7 camadas aqui que vão ter. Como nesse exemplo aqui a gente só tem 3 camadas, mas na verdade são 7. A gente tem um núcleo, os átomos aqui no lado, que já é chamado de eletrosfera. O que vai acontecer? Quando uma energia, um fotoincidente, ou seja, um pacote de energia, ele vier interagir com o elétron mais próximo do núcleo, ele vai depositar sua energia para ele. Dessa forma, ele vai gerar o quê? Uma carga maior de energia naquele elétron, que ele vai ser deslocado e vai acabar interagindo com o outro e assim vai interagindo até deixar de existir. Ele vai sair daqui e interagir com esse, poderá interagir com esse até ele deixar de existir com as transferências de energia. Quando ele sair, quando ele for injetado deste lugar,
Observa nessa outra imagem que ele vai deixar um espaço, e esse espaço aqui é conhecido como vacância. Essa vacância vai ter que ser preenchido. E por quem? Pelo elétron mais próximo dele. Observe que o elétron aqui mais próximo dele vai ocupar esse espaço. Quando ele ocupar esse espaço, a energia que ele tem, o excesso de energia vai ser liberado em forma de raio-x, que é aqui essa linha aqui ondulada em fótons de raio-x, para ele poder ocupar. Por que ele está liberando? Porque nesse momento ele tem mais energia que o que suporta essa camada. Para ele ocupar esse espaço, ele tem que liberar essa energia. Ele vai ter que, então, liberar a produção de raio-x, que é o fóton X. Ele vai ter que liberar esse pacote de energia para ele ocupar esse espaço. E se ele não quiser? Não, nesse caso ele não tem querer, ele vai ter que ocupar esse espaço. E para ele ocupar esse espaço, ele vai ter que liberar energia. Você observa que toda essa questão, desde a primeira imagem até a última, ela é muito parecida com o raio-x característico. Por isso que aqui, no efeito fotoelétrico, a gente vai ter produção nesse momento de raio-x característico. Só lembrando, raio-x característico a gente vai produzir na ampola de raio-x, lá do filamento, saindo do filamento que é de tungstênio, né, ou molibdênio, se chocando com o alvo, que deve ter um alto número atômico para dissipar calor e aguentar as altas taxas, né, de elétrons que vão estar se chocando ali. Pronto, aquilo é uma questão. Lá na ampola a gente tem então produção de raio-x característico e produção de raio-x de frenamento. Se você está com dúvida em relação a esse assunto, a gente tem aqui no playlist, tá? Só dar uma clicada aqui embaixo, procurar, que vai te ajudar bastante. Porque nesse momento eu estou te falando agora da interação do fóton X lá com a área a ser estudada, ou seja, o objeto do paciente. E a gente tem que entender o seguinte: a densidade, a estrutura a ser realizado o exame, quanto mais denso, quanto mais espesso, a quantidade de elétrons, a velocidade desse elétron, ele vai ter uma qualidade e um potencial a mais de desenvolver esses efeitos fotoelétricos ou o efeito Compton, que já eu explico para vocês como é que funciona. Efeito Compton ocorre quando um fóton incidente, ao chocar-se com o elétron, transfere parte da sua energia e em seguida defletir em direção diferente da incidente, originando assim um elétron chamado de elétron Compton. Então, peraí, deixa eu entender, vamos traduzir essa questão. No primeiro momento, eu te falei que ele transfere toda a sua energia para um elétron mais próximo do núcleo e essa energia vai fazer com que esse elétron saia e o elétron mais próximo ocupa esse espaço. No efeito Compton, não. Ele vai transferir parte somente dessa energia. Ele não vai deixar de existir. Ele vai transferir parte da sua energia. Agora observe, ele vai em uma direção. Quando ele transferir parte da sua energia, ele vai mudar de direção, vai para uma outra direção e aquele elétron que recebeu, ele vai ter que sair dali. Então você vai ter nesse momento uma produção do efeito Compton e também uma produção do efeito fotoelétrico, né? Porque quando o elétron sair de lá, vai ser o efeito fotoelétrico. E quando o elétron incidente depositar energia e desviar, ele vai estar gerando o efeito Compton. A absorção fotoelétrica e a difusão ocorre simultaneamente. Quando eu falo aqui, gente, a absorção fotoelétrica e a difusão, eu estou falando nessa palavra difusão do efeito Compton. Então é um outro nome que a gente dá para o efeito Compton. O efeito Compton é quando um elétron incidente, ele deposita, né, o fóton incidente, ele deposita parte da sua energia e desvia, levando a sua outra parte, né, desviando a sua rota. Então, o que eu quero dizer com isso? Ocorre simultaneamente em baixas energias, baixo kV. Predomina o efeito fotoelétrico. Então, toda vez que a gente falar que a velocidade do raio, ou simplificando isso aqui, a velocidade do elétron, na verdade é a velocidade do elétron, ela é baixa, o efeito predominante é o efeito fotoelétrico. E quando eu aumento o kV, eu aumento a quilovoltagem. E nesse sentido eu vou estar aumentando então a velocidade dos elétrons,
Então, nesse caso, eu vou ter um efeito Compton. Tu lembra nas aulas passadas que eu te falei sobre foco grosso e o foco fino, a velocidade? Ele está inteiramente voltado para isso. Toda vez que eu utilizar baixa energia, né, baixa velocidade de raio, que é o KV, eu vou estar então utilizando o efeito mais preeminente, né, que vai estar ali mais presente, é o efeito fotoelétrico. E toda vez que eu aumentar isso, eu vou ter o efeito Compton presente. Observe nessa imagem aqui para a gente entender um pouco. Olha, aqui a gente vai ter o fotoincidente. O fotoincidente vai interagir com o elétron da órbita. Essa parte do elétron, ele vai transferir uma parte de energia e observe que ele desvia a sua rota, né? Que é chamado de foto espalhado ou resultante. E ele vai acabar arrancando esse elétron vai sair com carga negativa, né? Ele vai sair, porque o elétron tem carga negativa, ele sai deixando que outro elétron mais próximo daqui ocupe esse espaço, que vai gerar uma vacância. Então, quando o outro elétron gerar isso aqui, entrar em contato com isso aqui, ele vai produzir então o efeito fóton elétrico, tá? Por isso que eu falo para vocês que é simultâneo. Se estiver acontecendo o efeito Compton, logo em seguida está acontecendo simultaneamente o efeito fóton elétrico. É importante você lembrar da dica que o efeito fóton elétrico, ele transfere toda a sua energia para essa parte. Transfere toda essa energia. Observe aqui, ó, ele vai transferir toda a sua energia, provocando a vacância, e o elétron vai ocupar esse espaço, e quando ele ocupar esse espaço, ele vai produzir fótons de raio-x. No efeito Compton, não, ele não transfere toda essa energia. Ele vai transferir parte da sua energia, ele vai continuar existindo, vai mudar a direção, e como transferiu uma parte da energia, é energia o suficiente para arrancar esse elétron daqui e provocar uma vacância para que outro elétron mais próximo ocupe esse espaço, provocando assim o efeito fotoelétrico ou o raio-x característico também, tá certo? Esse foi o conteúdo que eu iria mostrar para vocês sobre o efeito Compton e o efeito fóton elétrico. É muito importante, né? Então tem alguns momentos ali que a gente acaba confundindo um pouco com a parte de raio-x característico, mas tem as dicas, né? Aonde que ocorre o efeito fotoelétrico e aonde que ocorre o efeito característico, que é a produção de raio-x característico. Eu não falei para você que teria um brinde? Então, para você que chegou aqui comigo até o final, vai ser presenteado. Vou mostrar para vocês 7 questões de concurso que acabam perguntando para você sobre esses assuntos que a gente já abordou, sobre produção de raio-x, descoberta de raio-x, fazendo um resumão. Então, para você vai entender por que eu te toco no assunto, por que eu te mostro alguns determinados assuntos, junto com essas questões aqui. Então, vamos lá, vamos responder comigo. Mas antes de mais nada, você vai pegar, vai ver a questão de concurso, dá uma pausa no vídeo, leia atentamente e veja se você acertaria, né? Qual é a questão a qual você escolheria para marcar ali no gabarito, tá certo? Então é importante, mete o dedo aí, dá a pausa aí, lê a questão, não deixa eu responder na tua frente não, tá bom? Então vamos lá para resolver as questões que eu coloquei de brinde para vocês. Tu lembra que eu te falei que tu teria uma surpresa hoje? Pois está aqui a surpresa. Vou te colocar 7 questões que já caíram em concurso e eu quero que você veja essas questões e responda. Primeiro, na produção de raio-x, no interior do tubo, o vácuo é necessário para quê? A gente tem aqui 6 alternativas, 5 alternativas, A, B, C, D e E, 5 alternativas. Qual dessas alternativas você marcaria? Tempo. A resposta certa: os elétrons possam circular livremente entre o catódio e o anódio, né? Por que eu estou te falando isso? Olha, observe o que tem na letra B. A energia dos raios-x produzidos não seja aumentada. Não, que é isso? Você está tirando ali o tubo de raio-x, está tirando ali na produção de raio-x no interior do tubo vácuo, né? Está tirando todo o gás que tiver ali dentro, justamente para você não ter nada atrapalhando a liberação e o choque dos elétrons. Então você tem que deixar aquilo ali livremente,
para não ter nenhum tipo de resistência. O MAS, gente, quer dizer miliamperagem por segundo, seja menor possível. Não tem nada a ver com o vácuo. Se possa ter uma boa nitidez na imagem, também não é, e o enegrecimento do filme radiográfico seja uniforme, também não. Na verdade, a principal causa de se tirar o vácuo, né, tampar o tubo a vácuo, é para que ele não possa ter nenhuma resistência, que os elétrons possam circular livremente, e a resposta dessa questão é a letra A. E aí, se deu bem? Vamos para a letra B? Para a segunda? Dá uma olhadinha aí na segunda e me diz o que você marcaria. Tempo! Vamos lá. O filamento de um tubo de raio-x serve para quê? O filamento, gente, emitir elétrons, capturar elétrons, emitir prótons, emitir raio-x ou capturar prótons. Qual dessas alternativas você escolheu para marcar? A resposta certa também é a letra A. Então, o filamento ele pode ser do quê? Ele pode ser de tungstênio ou de molibdênio. O que o filamento produz? Ele produz somente elétrons. Esses elétrons vão chocar onde? Com o alvo, né? Com o anodo. E nesse choque do anodo vai produzir o quê? O raio-x. A interação desse raio-x com o corpo do paciente vai produzir o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Olha como uma coisa puxa a outra, que é bem interessante para a gente aprender. Vamos ver essa questão aqui para você. O que você marcaria? Tempo. Os raios-x foram descobertos por William Crookes, Albert von Kolliker, um negócio assim, John William Rutherford, William Conrad Roentgen e Gustavo Buck. Qual dessas você marcava? Quem é o descobridor, patrono do raio-x? A resposta dessa aqui é a letra D, é o William Conrad Roentgen. Esse cara aqui, que em 1895, em Zurique, ele fez a sua grande descoberta, né? Ele descobriu aí o raio-x através da lâmpada de Crookes, né? Do William Crookes. Então, observe que todos aqui estão um pouco envolvidos, né? Fazem parte dessa história. Mas o patrono é o William Conrad Roentgen. Vamos lá, próxima questão. Qual você marcaria? Pronto. O metal mais adequado para ser usado no ponto focal devido ao seu alto ponto de fusão é o quê? Lembra? Falei para você já, hein? É o cobre, o chumbo, ferro, tungstênio ou alumínio. Qual que você marcaria? A resposta certa é o tungstênio. Eu tenho certeza que você marcou essa questão. Você vem acompanhando as aulas, não está perdendo nenhuma, então você não vai ficar em dúvida em relação ao tungstênio e o molibdênio. O efeito anódio é... Isso aqui foi um tema da nossa aula passada, né, que eu falei para você sobre o efeito anódio. Então, tempo para você. Vamos lá. O efeito anódio é o calor gerado pelo anódio, o poder de atração do anódio, o fenômeno que explica os 5% a menos de radiação ao lado do anódio, o fenômeno que ocorre quando o anódio não gira, o fenômeno que explica os 5% a menos de radiação ao lado do catódio. Qual que é essa? O fenômeno que explica os 5% a menos de radiação ao lado do anódio, que lá embaixo, né, quando você colocar lá embaixo, você vai ter uma amplitude da radiação. Você vai ter um aumento considerável de um lado de raio-x e do outro lado uma perca considerável do raio-x. O fenômeno anódio é o fenômeno que explica os 5% a menos de radiação ao lado do anódio. Então, o lado do anódio ele tem menor radiação que o lado do cátodo. Lembra-se que o menos é mais? Aonde que está o menos? O menos ele vai estar ali aonde vai estar gerando elétrons, né? Aonde vai estar gerando elétrons, ele vai ter uma maior taxa de radiação, que é o cátodo. E o lado do anodo, ele vai estar com menor taxa de radiação. Então aqui é 5%
a menos de radiação do lado do anodo, tá certo? Então, a resposta certa, a alternativa correta nessa questão é a letra C de casa. Próxima questão para você marcar aí certinho: um tubo de raio-x contém um filamento de tempo. Então pronto, né? Isso aqui ficou tranquilo para você. Tenho certeza que você acertou essa questão aqui. A resposta certa é tungstênio. Tubo de raio-x contém um filamento de tungstênio, não pode ser alumínio. O cobre está presente ali na ampola, o chumbo, porque o cobre ele vai utilizar para ajudar no resfriamento, que é a arte ali de metal que vai ter, que vai fazer girar o anodo giratório, né? Mas ele está perguntando aqui sobre o filamento. O filamento pode ser de tungstênio ou molibdênio, somente esses dois metais que são utilizados atualmente na ampola de raio-x. Mais uma questão para você. A completa absorção do fóton de raio-x, resultando na expulsão de um elétron, é denominada de radiação difusa, efeito Compton, efeito Thomson, efeito fóton elétrico ou formação de pares. Tempo. Aqui fica um pouco mais tranquilo, né? A gente acabou de falar sobre o efeito fóton elétrico, então vamos entender o princípio aqui, ó. A completa absorção do fóton de raio-x. Observe, né? Lá na ampola é um pacote de elétrons, são nuvens eletrônicas, né? São os elétrons se chocando com um alvo, com um anodo. Nesse caso aqui, já produziu o raio-x lá em cima, está sendo direcionado para baixo para o paciente, e essa interação aonde você transfere, né? Você coloca ali uma grande quantidade de energia, toda a sua energia para o elétron mais próximo do núcleo, ele vai ser chamado de efeito fóton elétrico. Mais uma questão para você. Das situações a seguir, aquela que possibilita a ampliação da imagem radiográfica é... Essa aqui também eu falei para vocês sobre... Deixa eu ver como foi que deu o nome da aula. Foi sobre imagem radiográfica, né? Foi a formação da imagem radiográfica e realmente usando a geometria que a gente falou ali da ampola, do filamento, foco grosso, foco fino e da distância entre eles. Observe essa questão. Responda aí para mim. Tempo. Menor distância objeto filme com maior tempo de exposição. Observe que ele quer que você fale para mim como que você vai ampliar essa imagem. Maior distância foco filme com menor tempo de exposição. Maior distância objeto filme com menor distância foco filme. Maior distância objeto filme com maior tempo de exposição. Maior distância foco filme com foco grosso. A resposta certa é maior distância objeto filme com menor distância foco filme. Toda vez que você falar aqui nessa questão sobre tempo de exposição, algo variado com isso aqui, na verdade ele está errado, tá bom? Porque não tem nada a ver. O que a gente está falando aqui é só sobre a distância entre os objetos. E o filme radiográfico, ele vai ter assim uma predominância muito grande, fazendo ali que você tenha uma amplitude, você aumente, né? Você dê um zoom, na verdade, na imagem que você quer. Mas lembra que toda vez que você fizer isso, você vai estar aumentando as ondas de penumbra e, consequentemente, perdendo muita qualidade no seu exame. Tranquilo? Pessoal, o que vocês acharam? Falei sobre o efeito elétrico, falei sobre o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, e mostrei para vocês algumas questões que já pediram em concurso público e eu mostrei para vocês que a gente está indo no caminho certo, né? Então, se você está com dúvida em relação a alguns assuntos desses aí, preste atenção e volta algumas aulas. Você tem um direito de voltar algumas aulas, está assistindo e está comentando lá embaixo sobre as suas dúvidas, tá bom? Então, te espero encontrar na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos.